Bom, muito obrigada a todos. Vamos aguardar eles retomarem os lugares na plateia. Bom, com esse início, nós já podemos perceber o que nos aguarda por esses dias. E para nós seguirmos com a nossa preparação, a preparação da nossa fundação, nós vamos dar início aos debates e eu convido agora ao palco o senhor Luiz Gonçalves, presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, e o senhor ministro Gilmar Mendes. Começamos? Bom dia a todos. Esse primeiro painel, esse primeiro debate, ele é propositadamente genérico, foi chamado de debate global, e eu vou me atrever aqui a levantar alguns assuntos para além das competências profissionais de cada um dos ilustres debatedores. Tentando fazer uma moldura do assunto ESG no mundo de hoje. Eu começo pelo ministro Gilmar, se me permite. Como lembrou o ministro Raul Jungmann, há quase 20 anos a Secretaria-Geral da ONU fez um desafio a 50 CEOs do mercado financeiro para a adoção de práticas que pudessem avançar no meio das práticas para a preservação do meio ambiente, para comportamentos sociais, para governança. E, quase 20 anos depois, a Secretaria-Geral da ONU hoje está com outro tipo de problema. Num mundo conflagrado, num mundo onde a solidariedade tem diminuído, a responsabilidade social também sofre muitos desafios. Então, eu queria saber do ministro Gilmar como é que ele vê essa moldura, esse contexto, e como fazer para avançar. Obrigado, Gonzalez. Cumprimentar nosso presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu. Cumprimentar a todos aqui presentes, especialmente o ministro Alexandre Silveira, que está fazendo aí uma maratona especial. Ele teve que adaptar sua agenda, tendo em vista também a agenda oficial no Brasil, e agradecer a ele muitíssimo por essa deferência ao FIB. De fato, nós estamos vivendo momentos muito complexos. Se nós olharmos a perspectiva brasileira, de alguma forma, há muito nós colocamos a agenda ambiental na agenda política, inclusive confiando ao próprio Ministério Público uma tarefa importante de implementar as leis ambientais. Acho que há um grau de consciência em relação a essa temática, tanto é que também temos uma agenda política conflitiva. Às vezes, a reclamação de que há uma ideologia ambientalista exagerada e muitas incompreensões. Isso até levou o Congresso a aprovar o novo Código Florestal, tentando trazer alguma racionalização para isso. Mas isso significa que nós estamos e estejamos atentos a essa temática. Temos muitos desafios, como todos sabem, certamente isso vai ser discutido no plano do evento. A discussão sobre o saneamento, também aqui tivemos avanços significativos, um novo plano de saneamento que já está dando resultado. Pessoas estão dizendo, Eduardo, que estão já
podendo pescar ali na Baía da Guanabara, portanto, que há êxito no que concerne a política de saneamento. Mas há muitos problemas que estão associados, no nosso caso, à brutal desigualdade, à ocupação desenfreada dos territórios, que tem a ver com a perda de controle que ocorreu nos últimos 20, 30 anos, quando a gente olha a situação do Rio de Janeiro, e aí vem o uso dos serviços públicos, os parcos serviços públicos pelas milícias e todo esse quadro, ou 30% ou 40% do território, desses territórios ocupados pelas milícias. Em suma, temos vários problemas internos que estão, de alguma forma, consorciados com essa questão do meio ambiente. Mas a sua pergunta leva-nos também para o aspecto externo. Não faz muito a gente vinha a Portugal e toda a conversa era sobre esta guerra no coração da Europa, a Ucrânia, toda essa instabilidade, a possibilidade de que daqui a pouco isso pudesse avançar, não é? E eis que surge agora esta brutal crise no Oriente Médio, com todas as suas consequências, e que pode, e que, claro, desbalanceou toda a política energética. Eu tenho, como muitos sabem, conexões, hoje até tenho filha e netos morando na Alemanha, e aí a gente via que a Alemanha estava desembarcando, não é, desse processo da energia atômica, do carvão, fazendo uma opção muito clara, mas com uma dependência também muito acentuada do gás russo. E o inverno passado já foi marcado por um certo frio, né, porque o gás russo já não chegava, com toda essa coisa dos boicotes, portanto, uma mudança que afetou a vida das pessoas em suas próprias casas. Isso teve consequências, certamente, também no preço do gás, no preço dos combustíveis, e a própria Alemanha teve que fazer uma viagem de volta, olhando para as minas de carvão de novo, não é? E talvez até repensando a questão da energia nuclear. Na França, como sabemos, a energia nuclear está sendo interpretada como energia limpa, portanto, não é sem maiores problemas. Portanto, a reconceptualização também se coloca. Acho que, de alguma forma, isso nos leva a pensar, e certamente a pensar no o que nós podemos fazer no Brasil. Já foi falado aqui no painel de abertura, né, como aproveitar também este momento, nós que temos muitas vantagens comparativas, e como que também nós podemos resolver os problemas ambientais, que é essa desordem, a desordem urbana, o desmatamento, às vezes. Estamos aqui com a doutora Hanna, a governadora do Pará, a quem a gente agradece também muito a presença, eu sei do esforço que fez o governador Jader estar viajando, e ela teve que deixar o governo lá vir aqui, então queríamos fazer esse registro, mas ela certamente lida, e todos nós que de alguma forma lidamos com direito, sabemos, Mauro, dos exageros que se perpetraram, às vezes, com a legislação ambiental, os crimes verdadeiramente famélicos, aqueles que matavam uma caça e, por isso, podiam ser punidos. E alguém até chegou a fazer pilhéria, né, dizendo, olha, é mais adequado matar o fiscal do que matar a caça, porque as penas são mais equilibradas num ou no outro caso. Foi o voluntarismo desse contexto. E isso envolve a questão que os senhores tocaram há pouco, que é como preservar o meio ambiente, mas extrair valores econômicos que permitam às pessoas sobreviverem nesse contexto. Essa é uma pergunta que certamente nós temos que fazer no Brasil. Mas, de fato, é um cenário
muito complexo, porque une essas realidades, as nossas realidades nacionais, e esse quadro internacional, cuja visão geral é muito difícil de se ter no atual contexto. Obrigado, ministro. O Bartolomeu certamente tem uma visão única entre os que estão nessa sala, porque presidente de uma companhia mundial, de padrão mundial, global, negociando com muitas partes. Eu queria saber como é que você vê as diferenças de negociação e de adoção dos padrões ESG com parceiros diferentes no mundo. O que influi mais? É uma questão cultural? É uma questão econômica? Ter mais dinheiro, menos dinheiro? Opinião pública? É mais fácil em democracias? É mais fácil em autocracias? Como é que é essa coisa no mundo? Obrigado pela pergunta e, antes de mais nada, eu queria saudar a todos aí, a todas, né? Principalmente é uma honra estar aqui podendo debater com o ministro Gilmar Mendes, acho que, e também um prazer poder estar apoiando o evento. Feliz que o ministro Alexandre está aqui, né? A governadora Hanna, que é o nosso estado do coração, né? A gente Pará é a âncora da Vale hoje, né? Maior estado produtor de minério de ferro. E, de fato, a Vale tem vou tentar até contextualizar, porque a gente, de fato, mais ou menos trabalha um pé na geladeira e a cabeça no fogão. A gente opera em 3 países, né, de uma forma efetiva, na Indonésia, que é um país muçulmano, no Brasil, que é um país hipercomplexo, e no Canadá, que é um país OCDE, primeiro mundo, de renda per capita, um país que já se encontrou, entendeu? Felizmente. Então, a gente tem claramente uma perspectiva muito ampla de onde está o nosso pé. Mas, ao mesmo tempo, a Vale é uma empresa que deveria, inclusive, fazer muito mais no Brasil, deveria produzir muito mais no Brasil. A gente vai falar sobre isso, sobre transição inclusiva e justa, não só transição energética, né? O Brasil tem um gap de industrialização que nós podemos ajudar, mas você olha o mundo, né? A gente tem a visão do mundo também ao mesmo tempo, porque, como produtor de insumos primários, no caso, matéria-prima, a gente está em todo lugar. Eu acabei de voltar de Riad, semana passada, o Oriente Médio está florescendo, eles estão se preparando para uma transição energética. Quem hoje, na verdade, se beneficia do petróleo e do carboneto está com o olho no futuro. E a Arábia Saudita está tomando medidas efetivas para isso. E a gente, obviamente, tem uma dependência gigantesca na China, e aí sim, sem querer entrar no mérito como é que é sistemas políticos, a gente também sabe como funciona o setor chinês. Então, de fato, dá uma visão muito complexa. E temos Brumadinho, né? Eu sempre falo, a gente podia ter entrado nessa agenda ESG de uma forma proativa e entramos de uma forma reativa. Isso, obviamente, né? Posso aproveitar? Sim. O que a Vale aprendeu com Brumadinho? Eu vou dizer uma coisa muito franca. Eu tenho que segurar no tempo aí, porque o ministro tem que falar mais. Eu falo muito também. O ministro pode detalhar. Não, porque Brumadinho foi um ponto de inflexão, né? Eu assumi a Vale depois de Brumadinho. Eu estava no Canadá, até interessante isso, né? Porque eu estava dentro de um país de primeiro mundo. Era a minha primeira experiência internacional como gestor. E, obviamente, é uma tragédia. E eu, quando assumi, é uma coisa assim, isso não podia ter acontecido e ponto. E a gente sempre fala isso, a gente não pode voltar o relógio. Mas a gente pode fazer tudo diferente depois de medir 28. E a Vale tem feito de uma forma muito profunda. E é aí que eu falo que é o paradoxo, porque a gente entrou nessa agenda ESG com muito mais profundidade que todo mundo, porque a gente precisava de provar. É aquela história, sei que é igual uma minoria, né? A gente pode falar de diversidade e inclusão aqui, sem querer entrar em méritos, mas, logicamente, uma pessoa negra, mulher, ela tem que ser milhões de vezes melhor que a outra para poder ascender. A gente sabe disso pela questão estrutural. E a Vale acabou sendo uma empresa que precisou se reconhecer. A gente olhou para dentro e viu que existiam várias fragilidades dentro do nosso negócio. A gente até mapeou, falando em ESG, a gente mapeou 60 e poucas gaps de ESG. E fomos fechando os gaps, né? E hoje a gente acho que tem 13 ou 12. Então, para mim, o primeiro aprendizado que a gente era muito arrogante. Era uma empresa, por ser muito grande, né? A gente, para vocês terem ideia, a gente tem 200 mil empregados, atinge
quase 1 milhão de pessoas diretamente, né? Tem 200 mil acionistas, e é uma companhia que é muito saudável, né, financeiramente. Isso levou a um senso de infalibilidade muito perigoso para uma companhia. Então, essa é a primeira questão que a gente aprendeu. A gente aprendeu que a gente erra, e você tem que se preparar para o erro. E aí, quando a gente olha a prática de ESG, especificamente quando você fala de governança, né, de linhas de defesa técnicas, isso foi aprimorado de uma forma tremenda. Até, sem querer fazer paralelos, na Petrobras, no caso de compliance lá, por exemplo, também é um case que depois, infelizmente, dos problemas da Lava Jato, se transformou numa empresa muito mais protegida, né? E no caso da Vale, idem. A gente hoje tem um controle absoluto das nossas barragens, a gente já sabe exatamente o que acontece em cada uma delas. É uma empresa hoje, inclusive, com um efeito colateral muito mais segura, sob o ponto de vista de acidentes pessoais, né? Hoje a gente tem a menor taxa da mineração, que não é grande orgulho, não, porque ainda é o dobro do setor petroquímico. Então, assim, respondendo para você, primeiro a sua segunda pergunta, é um processo de aprendizado contínuo. A gente não chegou, acho que a gente não vai chegar nunca lá, mas de qualquer forma a gente aprimorou muito, numa velocidade muito forte, com metas. Por exemplo, a Vale foi a primeira a colocar meta nos diretores de longo prazo, foi a primeira a definir meta de escopo 3, as metas nossas de escopo 1 e 2 são muito arrojadas. Então, por quê? A gente precisa de dar evidências, né? Isso é uma questão muito forte também. E, por outro lado, assim, vou tentar ser breve agora, mas é muito específico, cara. Lá na Indonésia, a gente é uma referência de ESG. Eu tive com o presidente da Indonésia e eles têm uma crise, porque os chineses estão dominando a Indonésia na verticalização do uso do níquel, por exemplo, e eles querem poder trabalhar com os Estados Unidos. Então, eles nos usam. Hoje tem, por exemplo, inclusive um projeto, usam no bom sentido, né? Tem um projeto entre nós, uma empresa chinesa chamada Huayu e a Ford. Então, a Vale, lá dentro da Indonésia, é uma referência ESG. No Canadá é diferente. O Canadá, eles ficam nos provocando para verticalizar. A gente teve um apoio agora na província de Quebec, e é um estado muito maduro e muito proativo. E o Brasil, a gente, como o ministro Gilmar falou, é um Brasil que está se aprendendo, se evoluindo. E como a gente está dentro do Brasil, né, a gente também tem um papel de indutor nessa agenda também. E a Vale tem feito o que pode, tem tido muito apoio do governo, inclusive a gente tem essa questão da parceria, né, como é que é o triplo helix, né, que são governo, iniciativa privada e sociedade civil. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido, acho que o ESG no Brasil tem evoluído bastante. E tem megas oportunidades, eu vou deixar para falar depois, que eu acho que o ministro tocou nisso, né? A gente tem vantagens comparativas no Brasil que a gente não pode perder a chance, né? De que a gente tem um cavalo passando aí, arriado, que a gente tem que pegar ele. Ministro, na visão de um não especialista como eu, a perna do E parece andar melhor e mais definida, e a do S e a do G estão um pouco para trás. A minha pergunta é, faltam leis, falta regulação, falta tipificação do que seriam as ações e comportamentos das 3 letras? Essa é uma discussão, até que eu acho que quando se pensou no fórum, o Zé Roberto até dizia que não era fácil achar especialistas que tratassem do ESG, né? Quer dizer, a ideia de que normalmente a gente encontra especialistas para focar um ou outro dos aspectos, né? Mas, de qualquer forma, isso é muito difícil de ser dissociado na prática. Quando a gente fala, por exemplo, do desmatamento na Amazônia, de alguma forma nós temos o desmatamento feito por pessoas que o fazem para sobreviver, em muitos casos. Pessoas que foram lá alocadas, às vezes até para o projeto do INCRA, e portanto, têm que fazer o desmatamento, às vezes vender madeiras e fazer uma exploração que é danosa ao meio ambiente, porque ele não consegue de outra maneira e não tem um outro approach econômico. Portanto, o social aqui acabou sendo negligenciado no contexto e também a governança, né? Não se pensou de uma maneira geral em relação a isso. O próprio
Código Florestal veio responder, em parte, a essa sua pergunta no que diz respeito à utilização de áreas, porque áreas muito pequenas, às vezes, tinham um ônus muito grande no que diz respeito à chamada preservação ambiental, a área de preservação permanente. Então, se construiu, o próprio deputado Aldo Rebelo chamou a atenção, e, de novo, também as singularidades desse país grande, né? Uma coisa é fazer regras para o centro-oeste ou para a Amazônia, outra coisa o sul do país, né? Com pequenos agricultores e com uma realidade toda peculiar. Então, de fato, a gente tem que tentar olhar isso nesse contexto. E eu tenho muito medo de falar em legislação, porque legislação a gente acaba fazendo em abundância. Talvez a gente pensar em consolidação, porque nós temos tido uma legislação bastante ampla, como eu falei na primeira intervenção, nós antecipamos a questão do debate sobre meio ambiente. Tivemos, não faz muito tempo, acho que era a AGU, talvez, isso já faz quase mais de 20 anos, nós tivemos o embate sobre o plantio com sementes transgênicas. E havia aí movimentos no Ministério Público para proibir o plantio com sementes transgênicas, com o argumento. Aí vem toda a discussão dos ambientalistas, o argumento da precaução, porque isso poderia ser um risco enorme para as pessoas e tal, para a saúde. Depois se descobriu que as plantas transgênicas exigem menos defensivos e, por isso, são mais saudáveis do que as plantas normais. Nós temos um debate muito interessante, que agora também vicejou a látere no Supremo Tribunal Federal, Gonzalez, sobre o marco temporal para as terras indígenas. A gente quer que os índios vivam naquele ambiente, mas, em geral, a gente não lhes dá condições de uma sobrevivência digna. Eu mesmo estive, quando do julgamento do caso de Raposa Serra do Sol, lá em Raposa. E os índios querem alguma coisa, ecoturismo, fazer algo, e eles não encontram meios e modos. E então, pelo menos naquele período que nós estávamos lá, os recursos que vinham eram os recursos de aposentadoria ou recursos de assistência social, da LOAS. E eles, em princípio, alguns estão tentando abrir veredas aí, o pessoal do Mato Grosso, mas eles estão proibidos, inclusive, de plantar nas suas áreas. Mesmo o mínimo. Não, eles têm que fazer só a planta de subsistência, que acaba também não lhes dando condições de sobreviver. Há um projeto piloto lá no Mato Grosso, 18 mil hectares, no Chapadão dos Parecis, em que eles tentam sobreviver de uma forma diferente. Mas isso é muito contestado, porque o modelo anterior era um modelo de que eles deveriam viver da caça e da pesca, que hoje é reduzida, é claro, com a abertura de áreas, isso já não se tem. Então, tudo isso a gente precisa discutir com maior abertura de espírito. Talvez isso também afete, no caso do setor da Vale, do setor da mineração, do IBRAM, a questão da mineração, né? Como fazê-lo de maneira racional e condizente para que os índios aproveitem e tirem proveito econômico disto. Ou também temos muitas áreas, ou em áreas indígenas, que temos a possibilidade do potencial hidrelétrico, também definir com participação, royalties e permitir que eles também tirem proveito e tenham a evolução necessária e a sustentabilidade necessária. Eu acho que tem aí sim, nesse sentido, eu acho que faz. A própria Constituição reclama leis
que não foram votadas. Nesse sentido, faz sentido a legislação para regular o uso dessas riquezas em territórios indígenas, feito de maneira racional, responsável, para que não ocorra a tragédia que a gente vê e todo dia se repete lá no território dos Yanomamis, em que é um garimpo a céu aberto, com invasões e com um completo descontrole, né? Os próprios militares que lá estão, Raul conhece bem isso, dizem que essa tarefa de combate acaba sendo uma tarefa de enxuga-gelo, porque no final não resulta efetivo. Então, nós temos que ter abertura e seriedade de discussão para dizer que, de fato, talvez em alguns aspectos nós devamos fazer uma legislação com esse espírito, né, construtivo e cooperativo. Obrigado. Bartolomeu, um assunto heterodoxo. Com o risco de fazer alguma zona cinzenta entre políticas públicas e comportamento ESG, eu pergunto o seguinte: a inteligência artificial, ela é desempregadora, tem estimativas muito pesadas de desemprego nas próximas décadas. Eu colocaria essa responsabilidade pela empregabilidade na letra S. O setor privado tem como atuar nisso? Bom, eu vou pegar a sua resposta, mas eu vou dar um twist nela, né? Vou dar uma de Maluf. Porque, na verdade, você me fez uma pergunta, eu vou votar no S. Eu acho que existe, sim, e aí falando de Brasil especificamente, uma preocupação, e existem regras que têm que ser cumpridas, é claro, muito claras no E. O Brasil tem uma das regras ambientais mais duras, e o exemplo, né, pegando aqui a governadora Hanna, Carajás é quase que um oásis no meio da Amazônia. A gente ocupa lá 12 vezes a cidade de Lisboa, 5 vezes a cidade de Londres ou São Paulo, e ocupa 2% da floresta. Temos uma relação, depois de 20 anos de briga, conseguimos paz com os xicrins, e eles nos ajudam a proteger a floresta. Eu fui o primeiro presidente da Vale que foi aceito na terra deles, porque a gente finalmente compartilhou valor. E aí, por isso que eu falo, acho que o S está sendo subestimado no país, tanto na questão do trato com o indígena ou na inequidade. A Vale, de novo, como eu falei, é uma empresa muito rica, não preciso ficar escondendo isso de ninguém, ela tem um bolsão de 2 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza nas áreas que ela atua. Isso não é sustentável. Não é sustentável porque gera um custo político, um custo reputacional e relacional que vai vir contra a gente. E por isso que a gente teve a audácia, né, de definir uma meta de 500 mil pessoas, retirá-las da pobreza, e não até um investidor perguntou para mim, vocês vão dar food stamp, que fala não, a gente não vai dar Bolsa Família. Incrivelmente, a gente vai dar acesso às pessoas chegarem às coisas que o Estado provê. Então, e não é sozinho, é de novo com aquilo que eu falei, o governo, a sociedade civil e, claramente, a iniciativa privada. Quando você fala da questão específica de inteligência artificial, nós somos uma empresa que tem um nível de automação muito grande. Por exemplo, a gente opera ferrovia, a gente opera navio, a gente opera até avião, né? Então, a gente tem, sim, a tecnologia já uma realidade. A gente tem uma mina inteira nossa em Brucutu, em Minas Gerais, em São Gonçalo do Rio Abaixo, que é 100% autônoma. Então, essa história já está com a gente. Então, eu tenho uma tendência, não que isso não seja uma ameaça, assim, mas claro que é, mas tem uma questão fundamental de que chama reskilling, né? De preparar as pessoas para o futuro. E aí eu acho que há um paradoxo, porque a mineração, ela sofre, né? Quando a gente fala de ESG, eu brinco que são 2 R's, né? É risco e reputação. E a Vale aprendeu os 2, né? Então, os jovens não querem vir trabalhar numa empresa de mineração. Eles associam a cavar buraco. Entendeu? Apesar que a Vale é a segunda empresa dos sonhos de todo brasileiro, porque é claramente uma empresa estável, paga bem. Então, o brasileiro
ainda sonha trabalhar na Vale, né? A gente teve esse prêmio recentemente. Mas quando você olha um engenheiro formado na USP, na Politécnica, de primeiro nível, ele não vai querer ir para esse ambiente. Então, talvez, se você transformar esse ambiente num ambiente tecnologicamente atraente, eu acho que a gente também tem condição de atrair pessoas. E, obviamente, dentro do ambiente que a gente trabalha, você tem que, como eu falei, por exemplo, no Cutu, as pessoas saíram do caminhão e foram para uma sala, que, aliás, é muito melhor, muito mais seguro e muito mais agradável. Eu conheço bem a operação lá. Então, é difícil te responder de uma forma objetiva, até porque a gente está no embrião disso, né? No embrião da inteligência artificial. Mas nós já tivemos em várias outras revoluções tecnológicas que também vinham com a mesma coisa, né? Só uma piada, eu sou dessa época, né? Como é que é? O computador vai acabar com impressão. Acho que a gente nunca imprimiu tanto papel depois que a gente fez que gerou a informática, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que preparar. E, de novo, acho que se eu quisesse fazer um ponto nessa minha intervenção, eu acho que a gente não dá a atenção necessária ao S. Óbvio, com a questão de direitos humanos, violação de direitos humanos, é claro que a gente dá, porque isso gera impacto no trabalho escravo, por exemplo, é uma evidência de um risco absurdo e real em qualquer negócio que seja, né? Mas quando a gente fala de olhar o indivíduo, inclusive num país tão injusto quanto o nosso, eu acho que a gente não olha. Acho que eu vou até parafrasear o ministro. A gente dá mais importância para a tartaruga do que para o cara que está sem esgoto, sem saneamento básico, lá em São Luís, no Itaquibacanga, que eu, infelizmente, tenho que trabalhar com um muro, porque existe um bolsão de pobreza gigantesco. E claramente, né, eu não estou agora numa postura talvez reativa, sim, mas pelo menos estamos tomando a iniciativa. A gente tem 20 mil pessoas nesse projeto nosso de 500 mil e, obviamente, Itaquibacanga é um deles. E esse eu acho que não é... E aí não é a Vale fazendo o papel do governo, não é a Vale se protegendo, porque senão ela vai ter que fazer muro. Isso não é sustentável, entendeu? Então, acho que eu quis pegar o teu reskilling. Eu até vou fazer uma conclusão. A gente está muito preocupado com o futuro, mas a gente tem um legado horroroso do passado, que a gente tem que cumprir ele ainda. Acho que o ministro colocou em saneamento. Eu sou uma pessoa que... eu vou citar uma estatística aqui que é boa, porque até para o ministro, eu já falei isso para ele uma vez. Eu, quando formei, eu sou engenheiro metalúrgico. Há 35 anos atrás, o Brasil fazia 24 milhões de toneladas de aço. Hoje ele faz 32. A China, quando eu entrei na Vale, fazia 100 milhões de toneladas de aço. No ano de 2010, ela fazia 600. Esse ano, ela faz 1 bilhão. 40% dessa produção de aço é para o setor imobiliário. A China fez a maior movimentação de pobreza da história da humanidade, urbanizando o país deles. E eles não são tão urbanizados quanto o Brasil. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Infelizmente, a nossa urbanização foi feita com tijolo e madeira e não usou vergalhão, porque não usou aço, entendeu? Se a gente quisesse usar todo o aço que a Vale exporta, a produção brasileira hoje tinha que ser 150 milhões de toneladas, e hoje ela é 30. A Índia, sim, é um país que a gente tem que prestar atenção, porque eles estão agindo numa velocidade rápida. É por isso que a gente tem conversado muito com o Ministério também sobre isso, porque a gente precisa de trazer essa industrialização para dentro do Brasil. A gente não pode ficar assistindo passivo, porque, de novo, você tem que botar a pessoa na equação. Quando você bota a pessoa na equação, a primeira coisa que você devia estar cuidando dela é a educação dela e o saneamento básico dela. E aí tem até uma recente, tá, ministro? Estão fazendo pesca submarina na lagoa, tá? E estão discutindo se é legal ou não. Eu resolvo se o cara pode, né? Que tem que botar boinha ou não, e se é legal, se não. Exatamente. Mas eu acho que, resumindo, sim, temos que preocupar com a pessoa, preocupar com o futuro tecnológico, mas, de novo, acho que a gente tinha que se preocupar um pouco com o nosso legado e corrigi-lo ali também, tá? E focando nas pessoas do S. Ok. Ministro, na medida em que esse selo de boas práticas ESG vá sendo conseguido por empresas, na sua posição observadora lá de Brasília, lhe preocupa a prática de greenwashing? Bom, sem dúvida nenhuma, isso sempre é uma preocupação. Quando você discutiam agora essa questão, eu pensava aqui que, de fato, nós temos que pensar
nisso como um todo, não é? E dar um sentido, inclusive, de governança. Quando a gente adota leis tão rigorosas, muitas vezes, para meio ambiente, a gente precisa de pensar em algo que traga também o G, né, da governança. Como isso vai se dar? Nós tivemos, a governadora certamente poderia testemunhar, Mauro também, que é da região amazônica, tivemos várias operações policiais em um tempo aí, para o combate ao crime, na questão ambiental. E muitas pessoas foram presas, e empresas foram desativadas, causando desemprego e uma série de problemas do S, né, do social. E aí vem, então, G. Eu acho que a gente não pode descolar esse selo das políticas públicas. A mim me parece que só a empresa obter esse dado pode ser um reducionismo e, de fato, levar a essa impressão do greenwashing. Eu acho que a gente tem que discutir isso numa visão macro e é preciso que isso seja entendido. Do contrário, se cumprem determinadas metas, estamos, de fato, reduzindo o desmatamento e coisas do tipo, sem introduzir elementos sobressalentes que permitam às pessoas sobreviverem. Esses dias nós discutimos no Supremo Tribunal Federal a propósito dessa questão muito visível, que é a questão dos Yanomamis e dos garimpeiros que lá estão. E essas pessoas quebraram etapas, conseguiram atravessar limites, fronteiras, até chegar lá. E por lá estão, esperando uma chance, né? Porque, obviamente, lá encontraram ouro, já sabem onde está. E nós tratamos apenas, eventualmente, do E aqui, do environment, né? A proteção da área indígena. Esses dias eu estive com um general importante e ele me mostrou uma foto lá dos Yanomamis e disse, e a gente só via na foto pessoas idosas e mulheres. E ele disse, o senhor está vendo essa foto? Eu disse, sim. Ele disse, você vê, não tem nenhum jovem aí, porque o jovem está no garimpo, o jovem índio já foi cooptado. Quer dizer, é algo muito complexo que teria que nos levar a discutir, não é? Aí vem a sua proposta sobre legislação e sobre o aproveitamento, porque, do contrário, isto vai se dar, não é? Eu não sei agora os custos, mas os custos dessa operação com as Forças Armadas, eles montam a milhões de dólares. Cada helicóptero que levanta voo são 300 mil dólares. Em suma, milhões. Já se gastou nessa campanha mais de 300 milhões. E nada de estrutural para, de fato, permitir. Então, é até um bom case de estudo para a gente pensar o que fazer, né, nesse contexto. E, de novo, esse desafio que a gente tem de fazer a integração do ISG, né? Porque aqui o G é muito importante, que é a questão da governança, né? Como fazer... Ministro, me permita, a minha governança no tempo foi... Puxa... A Complace já puxou mas eu só... que os dois... Não, eu queria só... Eu vou pegar um gancho no que o ministro falou, porque é muito interessante, né? Vai voltar na tua primeira pergunta para mim. A gente opera no Canadá em terra indígena. Um sucesso. A mina mais segura do Canadá é operada 50% por indígenas no Canadá. E a gente devolveu todos os nossos direitos minerários aqui no Brasil, porque também, além de estar em terras indígenas,
eles não estavam dentro do nosso plano de negócio, nunca estiveram, a gente devolveu como um ato até para mostrar que aí vai entrar um pouco de legislação. Aí o famoso FPIC, para quem conhece, que é o Free Prior Intent Consent. Se não tiver isto, se a gente, aí como empresa privada, empresa pública aí tradada no mundo, eu não posso fazer exploração comercial dentro da terra indígena. Então, e a gente entende, pelo exemplo do Canadá, que as duas coisas podem conversar perfeitamente. Não existe nenhum conflito. E Carajás é um exemplo disso. A FLONA foi criada em 1998 para exatamente garantir extrativismo dentro de uma floresta, que é a Floresta Nacional de Carajás, e, de novo, hoje, 40 anos depois, é um caso de sucesso mundial de mineração sustentável. Eu não estou aqui fazendo apologia à terra indígena, porque esse tema é extremamente complexo, porque as pessoas olham o Jornal Nacional, o que é que eles veem? Aquele negócio amarelo, os Yanomamis passando fome e, obviamente, uma situação complexa. Você fala, não, então não faça isso. É óbvio que não pode fazer aquilo. Aquilo é a última coisa que a gente devia fazer. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós temos uma relação harmônica, por exemplo, com o Xicrim. E por que não, sei lá, um dia claramente não tem nenhum direito minerário lá com eles, mas eles recebem porque eles estão em áreas de influência, tá? Dentro da legislação eles têm direito e existe uma relação econômica saudável, finalmente, como eu comentei anteriormente. Então, acho que é um exemplo bom para te falar, e eu vou bater na minha tecla, cara. Se dá muita ênfase para o esquece-se do S, cara. Essas coisas são para as pessoas, cara. Não, e se a gente não botar elas na equação, claramente qualquer legislação, qualquer ação não vai ser coerente. Eu só queria também concluir, aí como o Bartolomeu, que, de fato, a gente tem que olhar, mesmo na implementação dessas políticas públicas, o conjunto. Inclusive, óbvio, o S sobreleva e tem tanta relevância. Em seminários anteriores, nós tivemos aqui o pessoal do Rio de Janeiro, que assumiu as águas do Rio de Janeiro, e eles falando exatamente do progresso que obtiveram, até na área de segurança, porque, como sabemos, e o Raul está aqui para testemunhar, nós sabemos que as milícias se alimentam da apropriação desses serviços e, portanto, eles têm que fazer essa negociação complexa nesse contexto, mas isso tem um efeito geral, né, para todos. Mas fundamental também, a mim me parece, é a governance, que é a ideia de que quando se propõe fazer alguma política pública, tem que estar, ou de meio ambiente, tem que ter essa visão social, que já foi aqui projetada pelo Bartolomeu, mas tem que ter um sistema de governança, sob pena de, na verdade, nós depois nos frustrarmos, não é? Dizendo, não, só ficou uma perna em pé, não é? E depois isto não se sustentou. Acho que é fundamental, acho que a gente está avançando um pouco naquela sua preocupação, né, Zé, de dar um sentido ao ISG, ou pelo menos discutir essa articulação entre esses conceitos. Obrigado. Muito obrigado. Então, passamos para o próximo. Muito obrigado. Bom, obrigado por ter nos ajudado a dar o primeiro passo, senhores. Agora eu peço que retornem aos vossos lugares.